façam o favor de receber os doutores da boa tarde. Muito bem-vindos. Passamos à apresentação da nossa equipa de médicos especialistas. Ora, a doutora Alexandra Osório, médica dermatologista. O doutor Pedro Lopes, médico de clínica geral. Connosco está também a doutora Bárbara Betancourt, médica ginecologista. E o doutor Sérgio Pinto, médico pediatra. Sejam muito bem-vindos, espero que estejam bem dispostos. Sempre. E que não sei se estão assim já com alguma adrenalina para nos falar das hormonas. Já ouvimos falar delas, mas o que é que sabemos ao certo? Qual o papel, a importância que têm no nosso corpo? Será que sabemos os sinais do corpo que devemos levar a sério? Doutora Alexandra, se calhar temos os sinais e nem percebemos que as hormonas andam relacionadas, não é? Sim. No fundo, o nosso organismo está sempre a comunicar com os órgãos, não é? Para estar tudo em equilíbrio, é preciso as hormonas circularem, que no fundo são mensageiros de informação entre os órgãos e que no fundo são proteínas que são produzidas por estas glândulas que estão localizadas nestas áreas do corpo, tanto do homem e da mulher. São glândulas muito com algumas funções diferentes, mas outras em comum. Permite então comunicar os órgãos de modo a que, por exemplo, tenhamos sistemas de alerta. Imagina, um dia, porque é que nós temos fome, ou temos sono, ou estamos um bocadinho mais cansados, tudo isto é comandado pelas hormonas. Elas é que dão a informação. São mensageiros, exato. São mensageiros e no fundo são proteínas. Agora, elas também têm funções, regulam o equilíbrio do próprio corpo. Há determinadas situações em que há uma produção exagerada de uma determinada hormona e uma diminuição da função da produção dessa hormona, exatamente para tentar equilibrar. Por exemplo, no caso de termos um bocadinho de sono durante o dia ou falta ou com frio, temos a sensação de frio, há uma tentativa da parte do corpo em que as hormonas são produzidas mais umas e menos outras, de modo que o corpo esteja em equilíbrio, de modo que haja uma produção equilibrada da temperatura que nós precisamos naquela altura. Portanto, há situações em que nós temos, há sinais de que não está tudo bem a nível hormonal e nós devemos ter atenção a isso, não é? Porque ter sono quando são horas de dormir não é propriamente... qualquer coisa está a acontecer. Uma coisa, não é? É hora de dormir, é natural termos sono. Portanto, quando há sono em excesso é que devemos desconfiar. Portanto, temos aqui alguns sinais a que devemos dar atenção, não é? Exatamente. Há uns sinais em que nós podemos estar atentos, nomeadamente o aparecimento de falta de cabelo, a alopécia, a queda de cabelo, a alopécia e seborreia. O excesso de pelos também nos deve alertar que existe alguma alteração. O acne ou a pele seca, chamada também xerótica, pele xerótica, dá indicação que devemos investigar qual é as hormonas que estão desequilibradas. A sudação excessiva de um corpo humano também é sinal de... Muita transpiração é sinal que devemos investigar e o envelhecimento da pele também é o espelho de alguma alteração hormonal subjacente. Isto são os primeiros sinais que têm a ver mais com a dermatologia, mas há outros sinais que são sinais de alerta, que estão relacionados com o equilíbrio do corpo humano também e que, nomeadamente, são as arritmias, a presença de um cansaço sem causa, a perda ou aumento do peso abruptamente. De repente, sem que haja grandes razões para isso, não é? A ansiedade e a presença de insónias também são sinais de alerta que devemos estar atentos para tentar encontrar a causa disto. Porque há situações orgânicas, nomeadamente alguns tumores que podem aparecer, que produzem em excesso uma quantidade hormonal. E depois há uma hipofunção quando o órgão não funciona tão bem e também faz... E temos aqui mais sinais, assim,
sede constante também, é mau sinal, não é? Pode ser uma coisa Temos que hormonal. investigar, exatamente. Há uma produção excessiva de urina também, é um sinal de desequilíbrio do corpo humano. Alterações da libido, alterações menstruais, tudo isto devemos estar atentos e ir procurar os médicos de modo a fazer umas análises. Quando está e fazer tudo um em check-up. equilíbrio, não há estes sintomas à partida. Não E há. aqueles primeiros de que falou que têm mais a ver com a idade, não é? Quando chega o acne, por exemplo, tem a ver com, na altura da adolescência aparece. Há umas alturas da vida em que é natural haver alterações hormonais. Depois, quando é fora disso, é que devemos desconfiar mais. Exatamente, não é? exatamente. Ora, quase todos nós, por exemplo, já passámos, ainda agora estava a falar do sono, não é? Já passámos por aquela situação de contar, não sei se contam carneirinhos, se põem a pensar na vida, mas dificuldade em adormecer. Alguém aqui já passou por isso? Oh, pois, muita gente. E, portanto, levantar da cama ou já sentir cansaço também, são realmente situações que conduzem a fadiga, depressão, problemas de concentração, entre outros, e que podem estar associados, todas estas situações, a uma hormona específica. Pelo menos é isso que vai dizer-nos o Dr. Pedro. É assim, não é? Pode haver aqui um problemita. O nosso sono é regulado, entre outras coisas, mas por uma hormona que é a melatonina, que é produzida pelo nosso hipotálamo, que é uma estrutura no nosso crânio, que vai produzir esta hormona que está relacionada com o nosso ritmo circadiano. O que é que isto quer dizer? Que é um nome um bocadinho estranho. Tem que ver com os nossos ciclos de vigília e de sono. Ou seja, quando nós estamos expostos à luz solar, o nosso organismo normalmente tem níveis de melatonina, desta hormona, relativamente baixos e, portanto, nós temos informação de que é para nos mantermos acordados e fazermos as nossas atividades cotidianas. Com o anoitecer, com a noite e com o escuro, há um pico desta hormona que nos dá um sinal que é para dormir. Existem muitas pessoas que trabalham por turnos ou que, quando fazem viagens para países onde o fuso horário é muito diferente, normalmente têm desregulações destes ciclos da melatonina. E, portanto, o que acaba por acontecer é que têm muita dificuldade em regular o sono. Em particular, as pessoas que trabalham por turnos sentem muito estas situações. E, portanto, é muito importante que a pessoa crie rotinas e tente adaptar-se àquilo que é o seu ritmo de vida, ou no caso de ser uma viagem, por exemplo, uma pessoa antes de viajar para um país onde o fuso horário é cerca de 5 horas de diferença, deve uns dias antes começar a preparar-se e ir transformando o seu dia-a-dia naquele horário do país para onde vai viajar. Isso é uma forma da pessoa, quando chega ao destino, não ter as férias estragadas ou a reunião de trabalho estragada por uma situação que nós chamamos de jet lag. Pode-se condicionar os níveis de melatonina? Podem. Nós podemos utilizar, existem alguns medicamentos e suplementos que permitem contrariar esta desregulação e, no fundo, dar um sinal ao organismo mais ajustado àquilo que é o nosso ritmo biológico. Existem alguns alimentos também que podem contribuir para nós aumentarmos a produção de melatonina. E temos aqui alguns exemplos disto. Alimentos que sejam ricos em vitamina B6, em ácido fólico, em magnésio, são de facto muito favoráveis para aumentar os níveis de produção de melatonina. Temos aqui frutos secos, cereais integrais, aveia, temos aqui hortelã, bananas, portanto são tudo um conjunto de alimentos, cerejas, que podem fazer parte da nossa alimentação e que ajudam o nosso organismo a ter substrato para produzir melhor esta hormona que é tão importante na regulação do nosso ciclo de sono-vigília, e qualquer desregulação de facto interfere com o nosso sono. Mas não é coisa que a pessoa faça por autorrecriação. Não, exato. Não é? Os medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento desta situação devem ser sempre dados sob supervisão médica, porque existem alguns riscos associados. Por exemplo, grávidas, crianças até aos 12 anos não devem de facto fazer este suplemento ou esta medicação e, portanto, deverá ser sempre feita sob orientação médica, até porque, além da questão da melatonina, as alterações do sono podem ser sinais de que outras hormonas estão desreguladas. Durante o período, por exemplo, da menopausa é muito frequente haver uma alteração do sono, com alterações da tiroide também pode haver uma perturbação do sono, portanto, a pessoa não deve tentar ler isoladamente o sinal ou o sintoma, deve procurar ajuda para que alguém possa ver isto de uma forma integrada e perceber, de facto, o que é que se está a passar e corrigir aquilo que for corrigível.
Isso é Ora, muito muito importante. bem, agora não ficaram com vontade de dormir, pois não, porque estamos durante o dia, de dia não se dorme à partida, portanto, faço agora uma pausa porque a esta hora quem está a regressar com as crianças da escola ou do trabalho ou de dar um passeio, ainda não sabe provavelmente que hoje o nosso cartão de sonho pode dar 35 mil euros no final, é essa a quantia total do nosso prémio de hoje, 34 mil de prémio acumulado, 1000 euros de prémio garantido. Já sabe o que tem de fazer para se inscrever e habilitar-se a toda esta quantia naquele cartãozinho exclusivo do Boa Tarde, 760 20 60 20. É este o número de telefone, marca as vezes que quiser, as vezes que lhe apetecer e não é obrigado, só marca quem quer. Agora, 35 mil euros, eu posso garantir que estou aqui todos os dias, que não é sempre, pois não? Por isso vale a pena. Já a seguir, saiba o que é a terapia de substituição hormonal e ainda o que faz a testosterona. Ora, as hormonas comandam funções vitais do nosso corpo e têm, inclusive, um papel importante no crescimento. Há bem pouco tempo fomos contactados por um pai que está preocupado com o desenvolvimento da filha. Ela é bebê, é a filha mais nova, tem 10 meses, ele não pôde estar aqui connosco, mas está ao telefone, é o Sérgio. Olá, Sérgio. Olá. Esta preocupação com a sua filhota mais pequenina é recente ou já dura algum tempo? Ela está com 10 meses, não é? Sim, ele está com 10 meses agora, inclusive eu tenho 3 filhos, esta aqui é a última que eu tive. Esta criança que eu tive agora, não notava o desenvolvimento dos outros filhos que eu tinha, eu acho muito pequena para a estrutura que ela tem, porque os outros filhos que eu tive, por acaso, esta nasceu com 2 kg e 300. E pronto, os outros nasceram com cerca de 4 kg. E no desenvolvimento dele, eu tenho falado com a América, e a América diz que é normal o crescimento da criança, mas eu acho muito estranho que a criança é muito pequena para a idade que tem. Muita gente diz que ela parece uma criança de 3 meses, 3, 4 meses. Sérgio, a sua preocupação é que ela não venha a desenvolver-se daqui para a frente? É isso que mantenha sempre esta diferença? Sim, exatamente. Porque nessa situação eu acho estranho que, pronto, já falei com a médica, e entretanto dizem que eu não posso fazer neste momento exame para a criança, porque é uma criança muito pequena e nessa situação existem o ratio, não se pode fazer à criança que é pequenina. Eu tenho várias famílias com grandes problemas físicos e psicológicos, no coração, tenho irmãos que têm problemas de epilepsia, tenho muita família com grandes problemas. Entretanto, também tenho uma prima minha que tem uma criança que é pequenininha, pode ser até hereditária, não é? Que ela para desenvolver está um bocado atrasado o desenvolvimento dela. Mas eu acho que a partir de agora é que a gente temos que ir aos médicos, eles têm que nos ajudar a tentar resolver a situação dos nossos filhos, porque muitos deles deixam-nos para trás e a gente fica à espera de alguma resposta deles e eles ficam no impasse. Depois a gente temos que culpar, não é? A gente estamos a ser seguidos. Pronto, é também para tirar um bocadinho a dúvidas que resolveu também colocar esta questão aqui ao Dr. Sérgio, ao nosso pediatra. Muito obrigada, Sérgio. Dr. Sérgio, tem o mesmo nome, mas há alguma coisa que possa dizer a este pai? Porque, de facto, tem mais filhos, está preocupado. Antes de mais, falou-se em desenvolvimento e crescimento. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o crescimento somático do corpo, ou seja, o comprimento, a altura ou o peso. Outra coisa é o desenvolvimento. Em termos pediátricos, nós consideramos o desenvolvimento um termo mais lato, em que o desenvolvimento psicomotor, as aquisições neurocomportamentais e motoras... São mais importantes? Não são, as duas coisas são importantes. Uma coisa é ter uma criança, que me parece o caso, que tem uma alteração do crescimento, ou seja, está a crescer pouco, mas que o seu desenvolvimento psicomotor é normal. Outra coisa é ter as duas coisas anormais, que é muito mais grave, não é? Quer dizer que, se calhar, uma doença mais grave está a afetar o crescimento e o desenvolvimento. Pela conversa do pai, parece-me que é só uma criança pequena. É uma situação que é relativamente frequente e que todos os clínicos estão habituados a investigar. Portanto, interessa perceber se esta criança tem só alterações do crescimento ou se também tem alterações de desenvolvimento. Se não tiver alterações de desenvolvimento, a situação aparentemente é mais fácil e há que perceber como é que foi a gravidez. Se a mãe teve algum problema durante a gravidez, naturalmente pode condicionar o crescimento do bebê. Uma hipertensão, uma diabetes. Se nasceu antes do tempo,
também, se calhar, nasce com peso mais baixo, não é? O seu potencial está muito abaixo de uma criança que nasce de tempo normal. Depois, é importante perceber, ao longo destes 10 meses, como é que teria sido a progressão da curva de peso. Porque se tivermos uma criança que nasce pequenina, porque houve uma restrição de crescimento, porque a placenta também estava envelhecida, não lhe deu os nutrientes necessários, naturalmente vai nascer pequenina, mas ao longo dos meses, habitualmente perto dos 2 anos, vai ter o crescimento que teria se tivesse nascido com o peso adequado. Portanto, a informação que nós temos é que esta menina nasceu uma semana antes do tempo previsto. Com 2,3 kg, um bocadinho abaixo do que devia ter nascido. Devia ter nascido um bocadinho mais pesada, tal como os irmãos nasceram com cerca de 4 kg. Portanto, nasceu um bocadinho abaixo do peso que devia ter. Portanto, dá a ideia que houve uma restrição dentro da barriga, portanto, no seu crescimento intrauterino houve alguma alteração. É isso que importa perceber. Será que a mãe tinha uma hipertensão, diabetes, ou houve alguma infecção durante a gravidez? Descartado isso, perceber que se de facto a criança está a se aproximar do seu peso, do seu comprimento que devia ter aos 2 anos, é porque a coisa está a ser resolvida. Isto é o que se pretende, é evolução gradual em que o peso e o comprimento se aproximem do normal. Não queremos que isto se faça de uma maneira até muito rápida. Mas falando nós hoje de hormonas, a chamada hormona do crescimento poderá estar aqui? Eu, neste caso, não parece que esteja indicado. A hormona de crescimento está indicada nas situações em que há déficit da hormona de crescimento. E para isso teríamos de fazer uma história detalhada, exames adequados. Portanto, para aplicar essa hormona não é só porque se olha para a criança ou porque tem uma curva determinada maneira. Há comissões específicas que vão avaliar a situação e que vão dizer se naquela situação há indicação ou não. Porque é uma terapêutica cara e que tem reações, efeitos secundários que não são de pôr de parte, são muito importantes. Por isso, só em determinadas situações, que são muito poucas, está indicado. E a hormona do crescimento para adultos faz sentido ou não? Nós estamos a falar de uma menina pequenina, mas... Naturalmente faz sentido. Todos nós temos a hormona de crescimento. Faz sentido para toda a gente. Agora, terapêutica com hormona de crescimento só faz sentido naqueles casos em que há déficit de hormona de crescimento. Indivíduos que têm um tumor da hipófise, foram submetidos à radioterapia que afetou a hipófise. Portanto, há uma série de indicações para as quais pode ser usada. Injeções ou, às vezes, também alguns suplementos alimentares pode ser utilizado. Claro que isto não é para ser usado por todos, nem pelos desportistas, nem porque isto é considerado doping e tem, de facto, efeitos acessórios importantes. Riscos E já agora estava aqui a ocorrer uma pergunta que há muita gente que gostava de ver esclarecida, que é quando os bebés nascem pequeninos, fica aquela ideia, mas vão ser sempre pequeninos? Ou muitas vezes um bebê pequenino pode dar um adulto muito alto? Era isso que eu estava a dizer. Temos que perceber qual é que é a causa pela qual o bebê nasceu pequenino. Se nasceu pequenino porque é prematuro, e existem escalas, curvas, em que nós podemos ver se o crescimento está a ser adequado para aquele bebê ou não. E, portanto, pode ter nascido pequenino, mas depois vai recuperando. Tal como um bebê que sofreu uma restrição de crescimento intrauterino, ou seja, sofreu um bocadinho na barriga da mãe, não se alimentou devidamente, mas cá fora vai ter todos os nutrientes necessários para o seu crescimento, vai habitualmente acompanhar a curva e aproximando-se da curva normal. Portanto, é isto, ou seja, um bebê que nasceu pequenino pode, de facto, atingir o peso e o comprimento normal. Aqui é um risco muito importante, que as pessoas têm que ter noção. Portanto, os pais que têm filhos que nasceram pequeninos não devem hiperalimentar, porque estas crianças são precisamente aquelas... Há essa tentação, não é? Dar muita comida para a criança crescer muito rapidamente. Há essa tentação e há o risco destas crianças terem as lesões da hiperalimentação. Portanto, são indivíduos muito mais sujeitos a doenças cardiovasculares, a obesidade. Portanto, é isto que as pessoas não têm noção. Atenção, não se alimenta as crianças assim em excesso. Isso já deixámos aqui muitas vezes este conselho. É mais uma oportunidade do Dr. Sérgio fazer aqui este reparo. Ora, muitas alterações do corpo fazem parte do normal desenvolvimento e tendemos a estranhar quando não acontece algo que é esperado e até desejado. E isso acontece com a Andreia Filipa, de 19 anos, que nos enviou um e-mail e diz ela que tem um volume mamário muito reduzido, que já pensou que pode ser a falta de qualquer hormona e pergunta se deve procurar ajuda médica. Doutora Bárbara, podemos estar aqui a falar de uma questão hormonal? Não me parece. O desenvolvimento mamário começa normalmente na puberdade, que habitualmente a seguir um crescimento muito acelerado das meninas, que há aquele período que dão um salto, depois vem o desenvolvimento mamário, depois vem o aparecimento dos pelos públicos e então depois o primeiro período menstrual. E nesta fase tudo isto é uma evolução hormonal, do próprio maturação hormonal.
Nós sabemos que os estrogénios, tem que ser a hormona que a Andreia se refere, sabemos que é a hormona que mais influencia o desenvolvimento das maminhas, mas não é só essa. Há progesterona, as hormonas de crescimento, insulina, há várias outras hormonas que são responsáveis pelo desenvolvimento completo da maminha. E, portanto, até inclusive se diz que o próprio estado na vida fetal da bebê é aquilo que vai definir depois a capacidade de receber as hormonas e delas, portanto, vai quase até definir que tipo de maminha é que vamos ter. Obviamente também tem um aspecto genético, portanto não me parece que seja. Claro que há pequenas coisas que podem ser feitas. Havendo falta de estrogénio, há sinais que são óbvios, assim, Sim. para um olhar de uma médica, de um médico? A falta de estrogénios, onde é mais observada, é na menopausa, não é? Aquela situação em que é claro, e que para todas as mulheres são as primeiras a conseguir descrever quais é que são. O estrogénios é uma hormona importantíssima que tem influência a nível cerebral, na pele, vascular, nos ossos, importantíssimo, e a osteoporose, a vida sexual. Portanto, o estrogénio é uma hormona importantíssima para a mulher e, sem dúvida, que a sua falta tem repercussões. Os sintomas são vários. Agora, não é numa rapariga de 19 anos que, à partida, sente. Teriam que ser coisas raríssimas e muito pouco frequentes. Portanto, não me parece. Quando sim. Nestas mulheres da menopausa, sem dúvida que há sinais que são que procurar e o mais frequente, e que as mulheres começam sempre por dizer, são aqueles mais precoces, nomeadamente os afrontamentos e os sonos noturnos, que é aquilo que define logo os primeiros sintomas do déficit de estrogénios. No fundo, o que acontece na menopausa, no fundo, os ovários é como se fosse assim um cesto com maçãs, em que desde que começa a ter o período menstrual, todos os meses são tiradas umas quantas maçãs do cesto. E, portanto, ao longo de uma vida reprodutiva, a mulher vai retirando maçãs, até que chega a uma altura em que já não consegue produzir mais maçãs. Em cada uma das mulheres, esse cesto tem um determinado número de maçãs. Ele não vai criando mais ao longo do tempo. É definido na vida intrauterina. Ele é definido na vida, ou seja, quando a bebê ainda está na barriga da mãe, já tem a sua carga ovárica já está definida. E, portanto, claro que por isso é que há mulheres que se começam mais cedo a ter o período menstrual, tipo aquelas que têm aos 9 anos, muito precoce, têm mais cedo. Exatamente. Portanto, no fundo, isso, no fundo, é uma falência, é um órgão que tem a sua função limitada e que, a partir de certa altura, deixa de conseguir produzir. E são os ovários que produzem não só estrogénios, como também outras hormonas. Ora, já que está a falar da menopausa, doutora Bárbara, já agora peço-lhe a atenção para este e-mail que recebemos de uma espectadora que diz que tem 53 anos e que faz terapia de substituição hormonal desde os 24. Foi nessa altura que retirou o útero, os ovários e as trompas. O que a levou, obviamente, a uma menopausa precoce. Neste caso não é como habitualmente, mas estamos a falar de uma menopausa. A Rosário Morgada, é este o nome da nossa espectadora, pretende saber a sua opinião sobre esta terapia, que há uma ideia de muita gente achar que não é uma grande ideia. Exato. É assim, a terapêutica hormonal de substituição ou de compensação, porque no fundo estamos a compensar um déficit, surgiu, até há uns anos atrás, toda a gente deveria fazer e tinha imensos benefícios, nomeadamente cardiovasculares. Depois acabou por aparecer um estudo enorme a nível mundial onde disse não, afinal é tudo ao contrário, a parte cardiovascular é gravíssima, tem maior risco de ter acidentes vasculares e infartos, e então criou-se este receio que refere que não, terapêutica hormonal de substituição, não para ninguém. Tinha a ver com as dosagens também, provavelmente, que estavam a ser administradas? Também, agora o que aconteceu foi exatamente isso, que foi, os estudos continuaram e perceberam que esse grande risco cardiovascular e maior risco de cancro que aparece é não só ao fim de um tempo de fazer a terapêutica de substituição, como também acontece nas mulheres mais velhas. Portanto, aquilo que está preconizado e que parece que o risco absoluto é mínimo, é nas mulheres que têm afrontamentos, portanto, ou seja, que têm aqueles sintomas que nós chamamos de vasomotores, afrontamentos e suores, que alteram a qualidade de vida, alteram a qualidade de sono. Portanto, sem dúvida, há mulheres que vivem mal durante uns anos, pode ser, têm indicação para fazer terapêutica hormonal de substituição, num curto período de tempo, esse que
que habitualmente nós não se conseguimos, antes era 5 anos, agora começa-se a dizer 2, 3, sabendo que a maioria das mulheres está ali 1, 2 anos e depois acaba por automaticamente parar espontaneamente por iniciativa própria. E, portanto, eu penso que nestas mulheres, de facto, melhoram bastante a qualidade de vida durante estes anos e quem vê doentes que fazem terapêutica hormonal de substituição percebe e tem capacidade de concentração, líbido, labilidade emocional, textura da pele, portanto, há várias coisas que, de facto, melhoram com a terapêutica hormonal de substituição. Portanto, eu acho que este mito que se criou, aquilo que está preconizado é mesmo curto prazo, baixas doses e em mulheres que são verdadeiramente sintomáticas. Mas há algumas circunstâncias, algumas situações que requerem cuidados especiais. Sem dúvida. Há contraindicações e há contraindicações que são absolutamente, que não se deve mesmo fazer. Mulheres que tiveram história de câncer da mama ou cancros que sejam hormonodependentes, porque no fundo estamos a dar exatamente uma hormona. Doentes com doença coronária também, portanto cardiovascular, com triglicéridos muito altos também não devem fazer. Doentes que têm doença hepática grave, doentes com história antecedentes de AVCs, fenómenos tromboembólicos, essas mulheres não devem fazer. Ou mulheres com grande risco para alguma destas situações. Depois, os miomas, as doenças da vesícula, a endometriose, são situações que podem ser avaliadas. Só quando há um problema de saúde complicado é que é melhor ser avaliado, ser esses avaliados. que referiu. De qualquer modo, há benefícios e benefícios, visto que se fala de uma reposição, fala-se também no aspecto mais jovial que as mulheres muitas das vezes privilegiam, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Há doentes que chegam a dizer olha, não me venha dizer para eu parar, porque eu não paro. Mas é uma opção, desde que a pessoa esteja esclarecida, porque sentem mesmo que precisam... Exteriormente, capacidade de concentração também. Muitas vezes eu ainda tenho mais 2 ou 3 reuniões importantes, já que eu posso parar só daqui a 3 meses, porque nitidamente, quando pensam, porque muitas vezes voltam os afrontamentos, portanto, volta muita da sintomatologia e as doentes notam isso e, portanto, às vezes gostam de continuar. Eu acho que é tudo, desde que uma doente esteja bem esclarecida, é uma opção e um compromisso que se faz entre o médico e a doente, mais este tempo, sempre com uma adequada vigilância. Claro que não se pode dar a uma senhora que depois desaparece 3 anos. Isso não é adequado. Tem que ser uma mulher que tem que fazer uma vigilância ecográfica, mamografia, portanto, um estudo cuidadoso para, antes de decidir, está na altura de parar, não está, os riscos, ver o que é que a medicina também traz de estudos novos. Eu acho que isto falou aí da pele e, portanto, para a nossa dermatologista, a pele é assim o topo da preocupação, não é? Sim, nota-se imenso. As doentes se referem imenso na menopausa ou quando ficam sem as hormonas, notam um envelhecimento precoce super rápido em que a pele fica muito seca, cheia de rugas e nota-se também a grande diferença quando elas fazem a terapêutica de substituição, a pele melhora ao final de alguns meses e elas veem melhorias significativas. Tanto a nível da pele, como das unhas, como do cabelo, existe uma qualidade fantástica, uma melhoria na qualidade, na quantidade, na distribuição e elas de facto têm uma ligação, uma imagem, uma autoestima muito mais melhorada e uma ligação com o espelho um bocadinho melhor, porque de facto veem diferenças. É preciso mesmo, as hormonas é uma coisa... Ora, além do estrogênio, que diz mais respeito às mulheres, há mais uma hormona bem falada, não sei se é assim tão bem entendida, mas é muito referida à testosterona, que esta deve ser a hormona que mais preocupa os homens, não é, Dr. Pedro? É uma hormona que preocupa muito os homens, mas que não é exclusiva dos homens. Os níveis de produção são francamente superiores nos homens, comparativamente com as mulheres, também. Mas o ovário também produz testosterona. Nos homens, a testosterona é produzida no testículo, é uma hormona muito importante porque é responsável pelos caracteres sexuais secundários, ou seja, a distribuição pilosa, outro tipo de caracteres sexuais secundários pelos quais nós reconhecemos e distinguimos um homem de uma mulher, surgem como consequência da presença e dos níveis da testosterona. E, de facto, é muito importante percebermos que esta hormona, além destes caracteres sexuais secundários, também interfere com outras funções do nosso organismo, seja a nossa força muscular, resistência muscular, está também associada normalmente a alguma agressividade, impulsividade e, portanto, as pessoas que fazem tratamentos em que há um aumento de testosterona podem, de facto, manifestar esse excesso de hormona por essa mesma razão. Não é mau feitio. Que não é mau feitio. Nota-se a diferença.
Mas tem outro lado bom. Os homens que têm muita testosterona têm maior predisposição para ter relações sexuais e para casar. Boas notícias. Mas más notícias é que também têm maior predisposição para ter relações extraconjugais. E, essa parte é que agora ficou as mulheres na dúvida. E agora? Já que querem homens com muita testosterona ou com pouca, mas aquilo que estava, e há alturas com a idade também tende a diminuir a presença da testosterona, tal como nas mulheres estrogénias. A partir dos 30 anos de idade há uma queda de 1% ao ano. Portanto, é uma velocidade de deterioração dos níveis de testosterona bastante significativa. E, portanto, a partir de determinada idade há um conjunto de alterações que não tem, nós normalmente falamos de andropausa, mas a andropausa não tem só que ver com a diminuição dos níveis de testosterona, tem que ver com uma diminuição de um conjunto de outros fatores relacionados com a função sexual do homem. Mas, de facto, esta diminuição com a idade é normal, há uma adaptação do organismo e podemos, pontualmente, em casos em que há, de facto, comprovação de haver uma diminuição dos níveis, corrigir com a utilização de medicamentos, de suplementos que favorecem a produção de testosterona. Mas hoje em dia sabe-se que esta hormona é muito importante num conjunto de funções que vão muito para além, lá está, como dizíamos no início, dos caracteres sexuais secundários, têm que ver com a fertilidade, têm que ver, por exemplo, outro aspecto que é interessante, os pais, após terem um bebê, quando o bebê nasce, normalmente têm uma diminuição dos níveis de testosterona. Os pais, os homens. Os homens, os pais. Ficam mais adocicados. Ficam menos agressivos, ficam mais adocicados. E a teoria que está subjacente a isso é que, de facto, a natureza prepara o homem para ser pai, para cuidar de uma criança, diminuindo os seus níveis de testosterona. Portanto, a natureza é muito sábia. Exatamente. E a natureza dá esses produtos que têm aí à sua frente, tem a ver com isto, tudo o que estamos a falar? Estes são alguns alimentos que podem, de facto, favorecer ou aumentar os níveis de testosterona. Obviamente que teriam que ser ingeridos numa quantidade absolutamente extraordinária para cumprirem a sua função em caso de haver um déficit de testosterona. Estamos a dizer é que uma dieta diversificada que contenha estes alimentos estará, à partida, assegurado o ambiente necessário para que os níveis sejam os adequados. E depois temos aqui alguns suplementos, nomeadamente suplementos contendo zinco, e aqui a representação da administração de testosterona, que pode ser feita por via injetável, mas também existem formulações em gel, que pode ser utilizado, por exemplo, ao nível dos punhos, onde há uma grande absorção da testosterona, e, portanto, podemos... Quem são os médicos que estão habilitados para fazer essa administração desse medicamento? Os urologistas, os endocrinologistas, qualquer médico interessado nesta área que tenha experiência pode, de facto, dedicar-se. Um princípio da medicina, e penso que todos concordarão comigo, é que nós devemos ir até ao limite daquilo que é a nossa competência reconhecida, ou seja, não é mal nenhum dizer que não sabemos. O que é mau é nós não sabermos e fazermos de conta que isso não está a acontecer e continuarmos a intervir numa determinada pessoa. Isso é que é errado. É correto referenciar, é correto pedir ajuda a colegas e, portanto, não tem mal nenhum se um médico de família souber gerir este tipo de alterações hormonais, porque não tratar, não há nenhum inconveniente nisso. Tem que saber que tem que acompanhar o doente, perceber o risco de efeitos secundários, saber avaliar bem os riscos e benefícios do tratamento e nas situações em que a situação lhe fugir do controle, referenciar o doente para outra consulta. Para alguém mais especializado, exatamente, mais habituado a lidar claro, com essas questões. Ora, ficámos aqui então com a testosterona de um lado, o estrogénio do outro, se bem que também ficámos a saber que a testosterona as senhoras também têm depois quando perdem o estrogénio, não é, doutora Bárbara? Ficam com mais testosterona, ficam um bocadinho mais masculinas, não é? Por isso é que a terapia também serve. Também, sim. Isso é controverso, se é ou não produzido mais ou menos testosterona pelo ovário. De facto, o ovário começa a produzir mais hormonas masculinas, mas vai sendo... Até porque, às vezes, este gel de testosterona também as mulheres o utilizam, exatamente, por vezes, exatamente também pela parte da libido também. Se posso falar uma nota? Sim. Às vezes as senhoras não, e penso que a Bárbara já falou nisso há pouco, mas só para reforçar, a questão da deficiência de estrogênio e da deficiência hormonal não resulta de tirar o útero, é apenas de quando se retiram os ovários, não é o útero que produz as hormonas. Muitas senhoras pensam que por terem sido submetidas a uma esterectomia, por ter sido retirado o útero, têm que fazer a terapêutica de substituição. Não é verdade. Ou seja, se os ovários tiverem sido preservados, não, aquela senhora que nos mandou o e-mail referiu que tinha retirado de facto os ovários, mas se tivesse sido retirado
tivesse só o útero, não teria qualquer necessidade de fazer terapêutica de substituição. Fica também aqui este esclarecimento, porque assim há mais gente a saber e a não ficar preocupado com isso, não é? Ora, vamos lá então, vamos continuando aqui a nossa consulta semanal com os médicos especialistas do Boa Tarde, com os doutores. Faço agora uma pequena pausa, porque a esta altura há mais gente que já está a ver a nossa emissão, que é natural que haja mais gente a chegar a casa e é isso que acontece habitualmente. Portanto, essas pessoas provavelmente ainda não sabem que podem ainda habilitar-se ao cartão de sonho e ganhar com isso 35 mil euros. Há 1000 que são garantidos, 34 mil estão acumulados no nosso jackpot. Portanto, ainda está muito a tempo de tomar a sua decisão, de marcar o número do cartão de sonho, 760 20 60 20, e com isso habilitar-se a 35 mil euros. A mim parece-me que é uma boa tentação. Marque se quiser. Já a seguir, conheça os principais sintomas dos distúrbios da tiroide. Ora, temos estado a falar de hormonas, de como elas devem estar equilibradas para garantir o nosso bem-estar. E acabamos de falar das hormonas sexuais, que podem estar implicadas em inúmeras situações. Vamos ver se é o caso que se segue. Fomos contactados por uma espectadora via Facebook e ela pergunta se a existência de pelos no peito pode indicar problemas hormonais e consequente dificuldade em engravidar. Diz ela que tenta há 4 anos engravidar, não consegue, mesmo já tendo feito ecografias e exames ginecológicos. Começo por si, doutora Alexandra. Há aqui várias questões em relação aos pelos, por exemplo. Exato. E há uma abordagem conjunta com a ginecologia também muito importante, porque a presença de pelos é uma questão familiar, como nós já falámos, genética, mas também tem a ver com o envelhecimento e, portanto, uma diminuição das hormonas femininas e que faz com que haja um aumento do crescimento de pelos no corpo, mas uma distribuição com um padrão masculino, digamos, na face e no peito, leva-nos a pensar numa situação clínica chamada hirsutismo, excesso portanto, uma distribuição anormal e um aumento dessa pilosidade. No caso de suspeitarmos de hirsutismo, temos sempre que pensar em que há uma alteração hormonal, portanto, há um aspecto mais androgénico daquela mulher, há uma disfunção hormonal e depois também temos que pensar numa situação em que já se falou e vai-se repetir outra vez, falar novamente, sobre a presença de ovários poliquísticos. Que eu passo a palavra aqui à doutora Bárbara para explicar o que é que se passa então com estes níveis hormonais. É assim, por acaso há duas coisas que diz que poderá ser. O síndrome dos ovários poliquísticos acaba por ser um síndrome muito frequente, mais de 10% da população tem, e que assusta muitas mulheres. É assim, eu tenho os ovários poliquísticos, eu não vou conseguir engravidar. Um dos temas, um dos assuntos que de facto é o facto de não conseguir engravidar. Por outro lado, também diz que tem alguns pelos nas maminhas e, portanto, que parece e que também, exatamente, esta distribuição mais andrógena dos pelos, terno, maminhas também, queixo, muitas vezes acontece nestas mulheres que têm mais hormonas andrógenas. E os ovários poliquísticos é isto. Resulta muitas vezes, os dois grandes sintomas são irregularidades menstruais, habitualmente com ciclos anovulatórios, a maioria deles, ou seja, são mulheres que têm ciclos menstruais muito longos, ou mesmo, portanto, 3 meses sem menstruar, e que, na maior parte, e isto traduz muitas vezes que não têm ovulações, portanto, até podem depois menstruar ao fim de 3 meses, mas não houve ovulação, portanto, é impossível engravidar, daí a infertilidade. E depois tem estas características andrógenas, que é o acne, é o hirsutismo, são as duas coisas que nos fazem, de facto, pensar que há os ovários poliquísticos. Se têm ou não ovários poliquísticos é o terceiro tema e que muitas vezes não é, nas classificações que existem, não obriga, de facto, à presença dos ovários poliquísticos. Isto porque a doente pode dizer que fez uma ecografia e que não tem ovários poliquísticos, no entanto, ter, de facto, este síndrome. Os ovários poliquísticos são, no fundo... Nós temos uma animação. Acho que sim, não é? Se calhar também há ajuda na sua explicação, ajuda-nos a perceber melhor. Portanto, no fundo, em cada ciclo menstrual, como eu falava, era como fosse o cesto com as ditas maçãs, não é? Em que vai sendo recrutadas algumas maçãs em cada ciclo menstrual, depois há uma que cresce mais, neste caso há um folículo que cresce mais, que rompe, sai e será apanhado pela trompa, que se vê que são aquelas
fímbrias ali e que vai pela trompa fora. O que acontece aqui nos ovários poliquísticos é que, pelo meio hormonal ser mais masculino, não se produzem as hormonas certas para haver esta ruptura e, portanto, não temos ovulação e acabamos por ficar com vários folículos. Portanto, o padrão típico são vários microfolículos, quase todos inferiores a 10 milímetros, múltiplos, num padrão disposto de uma maneira muito específica que os ecografistas sabem e, portanto, isso são os ovários poliquísticos. Agora, o importante aqui, neste síndrome, são dois. Um deles, de facto, é a infertilidade, sendo que a maioria destas mulheres responde muito bem a uma pílula no caso de não querer engravidar e, portanto, menstrua regularmente, como também respondem muito bem a terapêuticas simples de estimulação da ovulação e, portanto, rapidamente conseguem engravidar. O outro que é mais importante e que agora tem sido muito falado, nos Estados Unidos então é muitíssimo falado, que é o síndrome metabólico. A maioria destas mulheres tem um síndrome metabólico e o síndrome metabólico manifesta-se por, geralmente são mulheres obesas, que têm um padrão de um risco cardiovascular por serem hipertensas, terem alterações dos lípidos, por terem alterações de muitas vezes diabetes ou pelo menos intolerância à glicose. E, portanto, são mulheres com o risco de facto vir a ter uma doença grave e que podem, se atuarmos sobre estas situações, muitas vezes basta só perder peso, muitas vezes basta só isso, podemos estar a prevenir de facto uma alteração da sua vida e da sua qualidade de vida mais tarde. Portanto, o tratamento muitas vezes aqui incide apenas em quer engravidar, damos indutores da ovulação, quer ter os ciclos normais, damos a pílula, quer a parte do risco cardiovascular, perder peso. Pois, claro que existem outras opções mais atuais, a metformina, os antidiabéticos orais, outras opções, mas de facto não é uma coisa muito complicada e que muitas vezes Boas assusta. notícias, então, para esta dúvida. nossa espectadora. Ora, nós tentamos sempre que possível... Desculpem, agora fiquei aqui um bocadinho engasgada, mas estava eu a dizer que tentamos que seja possível dar resposta às questões dos nossos espectadores, não conseguimos dar a todas, mas como estamos a falar de hormonas, não podíamos deixar de falar das hormonas tiroideias. Espero que muita gente nos esteja a ver, em particular a Cristiana Cartucho e a Sílvia Machado, são duas das nossas espectadoras que nos contactaram a pedir para falarmos da tiroide. Doutor Pedro, os problemas da tiroide afetam muitas pessoas e provavelmente afetam as pessoas que não sabem que estão com esse problema, não é? É verdade, é uma das patologias mais frequentes. 1 milhão de portugueses afetados por problemas da tiroide. Portanto, é um número muito expressivo se pensarmos sobretudo na multiplicidade de funções biológicas que são afetadas pelas hormonas tiroideias e, portanto, quando existe uma doença da tiroide, existe um compromisso, quer seja por produção excessiva, quer seja por defeito das hormonas tiroideias, portanto, um conjunto de consequências gigantesco de alterações e que não afetam só os adultos. Também podem afetar as crianças. Também na idade pediátrica é importante, no recém-nascido, percebermos se de facto têm esta patologia ou não. Por isso é que todas as crianças em Portugal fazem o teste do pezinho através de uma colheita muito simples no calcanhar, preenchendo 2 destes círculozinhos, conseguimos perceber se têm hipotiroidismo congénito ou não. Além disto, também cerca de 25 doenças são diagnosticadas através do diagnóstico precoce. É importantíssimo fazer o teste do pezinho, porque de facto estas manifestações da tiroide podem estar presentes logo desde o nascimento, não é? E de facto depois até estávamos aqui a falar das diferentes fases da adolescência, da menopausa, alterações do humor e, doutora Bárbara, alterações do humor com a tiroide andam de mãos dadas muitas das vezes. Sem dúvida, sim, quer para o hipo, quer para o hiper, não é? Dependendo quando tem excesso ou déficit. Exatamente. Quando tem o hipo é sempre, aliás, é mais sonolência e ao contrário o hiper é mais hiperatividade, é diferente, são duas maneiras, de facto, que atuam de maneira diferente. O que é isso da tiroide? É a mesma coisa sem a qual não podemos passar, não é? E todos temos. E todos homens e mulheres. Uma questão frequente e é muitas vezes dita assim pelos doentes que é eu tenho tiroide. E normalmente o que deve responder é ainda bem. Ainda bem, parabéns, porque é mesmo suposto a pessoa ter tiroide. É suposto que essa glândula produz a hormona em quantidades equilibradas, ou seja, produz as suas duas hormonas, que é o T3 e o T4, que não são tipologias de apartamentos, mas que estejam em equilíbrio para que as nossas funções biológicas, que são dependentes dessas hormonas, estejam reguladas. E falamos da temperatura corporal, da frequência cardíaca, da pressão arterial, portanto, de um conjunto de efeitos metabólicos no nosso organismo que são dependentes das hormonas tiroideias. Eu agora se calhar pedi aqui à Alexandra uma ajuda.
para mostrar a tiroide e para nos ir No homem e na mulher. revelando neste nosso livro aquilo que são os sintomas frequentemente associados ao mau funcionamento da tiroide. Quando nós temos um hipertiroidismo, ou seja, quando existe uma produção excessiva de hormona tiroideia, aquilo que pode acontecer é, de facto, um aumento do apetite ou uma perda súbita de peso. Estas situações podem ainda acompanhar-se de tremor, taquicardia, que é um número de pulsações aumentado, hipersudorese, que é a pessoa transpirar muito, pele fina e cabelo quebradiço. Este tipo de situações não tem que acontecer de forma simultânea, ou seja, a mesma pessoa pode ter uma, duas, todas, e portanto é preciso contextualizar naquilo que é a avaliação hormonal global e sistémica do indivíduo. Por outro lado, quando há excesso, não é? Hipertiroidismo. Continuando ainda no hipertiroidismo, as alterações menstruais, que já falámos, a fadiga e a fraqueza muscular, o nervosismo, a ansiedade e a irritabilidade e as alterações do sono. Portanto, há bocadinho falávamos da melatonina em relação ao sono, a patologia tiroideia, em particular o hipertiroidismo, também podem manifestar-se por alterações do sono. E de facto tudo isto, o nervosismo, as insónias, tem muito a ver com o humor da pessoa, não é? Exatamente. Depois fica alterada na boa disposição. Exatamente. Por outro lado, quando há um hipotiroidismo, ou seja, quando há um déficit das hormonas tiroideias, o que acontece é normalmente um conjunto de sintomas que são o oposto daqueles que vimos em relação ao hipertiroidismo. Portanto, um aumento da sensibilidade ao frio, um aumento do peso, são pessoas que têm maior predisposição para ganhar peso. Quando se faz uma avaliação de uma mulher que quer, por exemplo, perder peso, uma das hormonas que é importante, ou um conjunto de hormonas que é importante avaliar, além das hormonas sexuais, são também as hormonas tiroideias. A prisão de ventre, a obstipação, a bradicardia, que é quando há uma diminuição... A bradicardia é que eu nunca tinha ouvido falar, que é o quê? Falávamos há pouco de taquicardia, quando há um aumento do número de batimentos cardíacos por minuto, da frequência cardíaca. A bradicardia é quando há uma lentificação dessa mesma frequência cardíaca. Portanto, o número de batimentos por minuto diminui. Coração mais lento. Também induz a pele seca, que nós chamamos também chorose cutânea, é pele seca, cabelo fino e quebradiço, também é uma das causas. Portanto, há alterações visíveis, não é? Também na questão exterior, não é só o que se passa no interior do organismo, mas aquilo que se vê, e com mais sinais ainda que devem ser temos mais tidos em do conta, hipotiroidismo, não é? sim. Porque às vezes as pessoas estão à procura de outro tipo de doenças, Exatamente. onde possam encaixar estes sinais e, no fundo, é um problema da tiroide, não é? Exatamente. As alterações menstruais, a fadiga e fraqueza muscular, que pode ser comum com o hipertiroidismo, a dificuldade de concentração, são pessoas que têm muita dificuldade em executar uma tarefa do princípio ao fim, perdem-se um bocadinho naquilo que são os seus objetivos, e a tendência para a depressão. Outro aspecto que é muito importante e que devemos sempre lembrar é a presença de nódulos tiroideus, ou seja, a pessoa faz uma ecografia e tem uns nódulos na tiroide, não quer dizer que ela tenha este tipo de sintomas, porque ela pode lá ter os nódulos não produzirem hormona, e portanto nessas situações não há nada a fazer a não ser vigiar a evolução desses nódulos e perceber se eles têm algum grau de malignidade associado, que esse é um aspecto que também muitas vezes é motivo de consulta, que as pessoas ficam muito preocupadas porque é-lhes diagnosticado uns nódulos e pensam que algo maligno não é, e se não produzirem hormona não há nada para fazer do ponto de vista de tratamento. Portanto, é preciso controlar realmente os níveis da tiroide, já percebemos aqui que importante é no bem-estar de tudo o resto, e quando se está a pensar numa gravidez, obviamente que também tem que se ver como é que está a tiroide. Já me aconteceu algumas vezes diagnosticar alterações da tiroide durante a gravidez, num primeiro trimestre que a grávida chega e que a pessoa pede por rotina, e já me aconteceu. E nós sabemos que a tiroide cada vez mais, mas isso não é recente também, influencia, sabe-se, a importância no desenvolvimento neurológico do feto. E, portanto, uma boa função tiroideia, uma função tiroideia equilibrada é essencial. Tanto que cada vez mais os próprios suplementos vitamínicos que é dado às grávidas, antes era só o ácido fólico, e agora cada vez se começa a acrescentar mais coisas, nomeadamente o iodo. É uma das situações que se... Portanto, para quem tem excesso ou déficit, o melhor é quando se pensa em engravidar, tratar de regular os níveis, não é? E que fique bem que a terapêutica a terapêutica é feita durante a gravidez. A importância de uma equipa multidisciplinar a vigiar as grávidas é aqui muito bem, porque são pequenas nuances às vezes, e alterações da tiroide que são próprias de hipotiroidismos, que às vezes acontecem, alterações da parte imunológica também. Portanto, é importante, às vezes é um equilíbrio ali minucioso, mas que é importante, a terapêutica é perfeitamente possível de fazer e conseguir
conseguir-se equilibrar uma grávida sem qualquer problema até o parto. Estas situações são muito importantes. O pediatra chateia hoje em dia muito o obstetra porque... É para o bebê chegar já em condições, em condições, não é? mas sobretudo porque se a mãe tem um hipertiroidismo ou uma alteração da função tiroideia, sobretudo se associada a anticorpos antitiroideus, estes passam para o bebê e o bebê pode ter lesões ou sofrer de uma situação que, se soubermos à partida que poderá acontecer, podemos prevenir. Ora, Porque muito esses bem, anticorpos tratar a passam mãe para placentamento. depois o bebê chegar em condições, como já vimos, às mãos certinho, dos para os pediatras. doutores. E cá fora, ora, muito obrigada aos nossos médicos, aos doutores, boa tarde. Chegámos mesmo ao final.